Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Hoje centramos atenções no Entroncamento Atlético Clube, que está de regresso à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, na época que se avizinha. Depois de ter alcançado então essa subida na última temporada, ficou no segundo lugar, vice-campeão da segunda divisão distrital, apenas atrás do Águias de Alpiarça. É assim o regresso esperado de um clube que desde a sua fundação não tem falhado objetivos quando se trata de subir, faltando-lhe apenas aqui a chave do sucesso para conseguir ficar no escalão maior da Associação de Futebol de Santarém. Vamos olhar então para a última temporada, perspectivar também o presente, olhar para o presente e perspectivar também o futuro, e para isso contamos em estúdio com Paulo Costa, presidente do Entroncamento Atlético Clube, que nos irá então abrir as portas deste emblema e a explicar em traços gerais aquilo que têm sido os últimos meses de atividade. Paulo Costa, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Começo precisamente por este feito do Entroncamento Atlético Clube, consegue uma vez mais subir à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ainda é uma pergunta mais abrangente, por assim dizer. Desde já, para ficar? Será desta que é para ficar? Olá, boa noite e obrigado uma vez mais pelo vosso convite. Relativamente àquilo que é a pergunta e se é para ficar, obviamente que esse é o grande objetivo do clube, é o objetivo de toda a gente que envolve a estrutura, sabendo de antemão que num clube que foi fundado em 2018, que fez 6 anos em junho passado, tem 3 presenças na primeira divisão distrital. É verdade que já desceu 2 vezes, mas também é verdade que das 2 vezes que desceu, uma delas disputou metade do campeonato e desceu por nesse ano União de Almeirim também ter descido da terceira divisão e com 15 jogos disputados. Portanto, na realidade, descemos efetivamente uma vez da primeira para a segunda divisão. É um objetivo claro deste ano de fazer história no clube, mantendo o clube na primeira divisão distrital, e estamos a preparar para isso com passos seguros, com passos certos, sabendo que o caminho vai ser difícil, não vai ser fácil. Seguramente não será fácil para a grande maioria das equipas. Nós vamos enquadrar um lote de equipas que vai lutar por isso, e esse é o nosso desafio neste momento, é de facto preparar o clube, dar-lhe estabilidade o suficiente, prepará-lo de forma que seja pela primeira vez nestes 6 anos de competição que consiga alcançar a permanência na primeira divisão distrital, sabendo que o caminho não é fácil, mas vamos trilhá-lo. Muito bem. Paulo, efetivamente, olhando para este histórico de 6 anos, vemos que o Entroncamento Atlético Clube tem conseguido formar equipas fortes demais para aquela que é uma realidade da segunda divisão distrital, ou seja, as subidas têm sido efetivamente com muito trabalho, é verdade, mas têm sido fáceis, entre aspas, sempre colocando esta palavra, esta adjetivação entre aspas. Depois, na primeira divisão distrital, e tendo em conta também essa situação que falou, do União de Almeirim, que é sempre bom recordar, mas na primeira divisão distrital há então registro para mais dificuldades. Esta diferença também estabelece a diferença de qualidade que há entre os 2 escalões? Efetivamente, a primeira divisão distrital reúne o conjunto e o lote daqueles que são os melhores jogadores disponíveis, digamos assim, no mercado atual, quer no distrito, e não só, porque há muitas equipas que vão buscar jogadores fora do distrito, equipas com mais capacidade financeira. Nós, efetivamente, temos 3 subidas de divisão. Não foram fáceis, foram subidas difíceis, até porque, apesar de termos reunido sempre plantéis ao longo destes últimos anos que efetivamente eram plantéis fortes, eram plantéis praticamente que poderiam jogar na primeira divisão em qualquer uma das épocas, e jogámos 2 vezes na primeira divisão com este mesmo plantel. O que é certo é que efetivamente
há alguma dificuldade em reunir na segunda divisão plantéis que consigam, e isso faz a diferença, treinar de uma forma constante e permanente a grande maioria dos jogadores. Nós sabíamos dessa realidade, temos alguns casos em que este ano menos, mas nos anos anteriores sabíamos que tínhamos essa realidade de alguns jogadores que não treinavam de uma forma permanente, jogadores que estavam na universidade, jogadores que vinham à sexta-feira, jogadores que por motivos profissionais trabalham por turnos e nem sempre podem dar o seu contributo, e isso na primeira divisão distrital faz sempre alguma diferença. No entanto, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo é que cada vez mais, tirando 3, 4, 5 equipas da primeira divisão distrital, a realidade cada vez começa a ser mais semelhante àquilo que é a realidade da segunda divisão distrital, até porque há uma dificuldade grande hoje no recrutamento dos jogadores. Os jogadores mais jovens, a grande maioria deles, ou diria se calhar 50% deles, não querem continuar a jogar por variedíssimos fatores, motivos académicos, motivos pessoais, motivos familiares e o desgosto pela própria modalidade em si, e os jogadores mais velhos vão deixando também de jogar. Portanto, o recrutamento dos jogadores cada vez começa a ser mais difícil. Aqueles que estão disponíveis, os jogadores cada vez mais, do ponto de vista financeiro, as exigências são maiores e os clubes cada vez mais têm dificuldade em suprir essas exigências dos próprios jogadores, de maneira que a ideia que eu tenho é que, tirando um lote de 4, 5, 6 equipas na primeira divisão, todas as outras se assemelham no fundo a um lote grande das equipas da segunda divisão. É esta a perspectiva que eu tenho em relação àquilo que é a primeira divisão distrital, aquilo que é a segunda divisão distrital, sabendo que efetivamente a qualidade está na sua grande maioria na primeira divisão e, aliada à qualidade, a disponibilidade para treinar. Uma análise que faz efetivamente todo o sentido. Paulo Costa, que balanço é que se pode fazer desta última temporada, olhando para resultados? Vemos que o Entroncamento Atlético Clube, numa primeira fase, consegue garantir a passagem à fase de apuramento de campeão. Lá está, volto a empregar este adjetivo de uma forma fácil, isto tendo em consideração a diferença, por exemplo, para o terceiro classificado. Depois, na fase de apuramento de campeão, também há aqui uma clivagem considerável, até tendo em consideração o número de jornadas relativamente a quem se seguiu na classificação. Foi também aqui uma consequência lógica daquela que era a qualidade do Entroncamento do Atlético Clube face aos concorrentes. Sim, sem dúvida. Nós mostramos ao longo do percurso, quer na primeira fase, quer na segunda fase, que éramos uma equipa que iria ficar no topo da tabela. Restar-nos-ia saber efetivamente se no primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas tivemos que trabalhar para isso, tivemos que lutar para isso, tivemos que mostrar dentro do campo isso, mas sabíamos que a qualidade do plantel era francamente superior à grande maioria das equipas. Efetivamente, o Águias de Alpiarça foi um digno campeão distrital, mereceu ser campeão distrital. Podemos ponderar se efetivamente do ponto de vista coletivo, individual, coletivo foi seguramente porque ficaram na nossa frente e jogando 2 vezes contra nós nunca perderam, ganharam uma vez, empataram outra, também foram superiores, mas no cômputo geral resta saber se efetivamente foram melhores que nós ou não. Mereceram ficar em primeiro lugar, parabéns ao Águias de Alpiarça, mas ficou-nos o amargo de boca de facto não ser campeão distrital, porque era algo que também o procurávamos ser, mesmo nas outras vezes que tivemos na segunda divisão distrital. Mas também temos a noção que houve clubes e há clubes históricos do Distrito de Santarém. Eu lembro-me do Tramagal, lembro-me do Riachense, lembro-me do Benavente. Enfim, há um sem número de clubes que lutam há anos consecutivos para subir divisão e não têm conseguido. É sinal que, efetivamente, mesmo reunindo plantéis de alguma qualidade, não é assim tão fácil subir. É necessário alguma preparação, alguma organização e é necessário depois mostrar também dentro do campo. Nós, efetivamente, pertencíamos a um lote de equipas, talvez 2, 3 equipas do melhor que havia na segunda divisão distrital, mas o que é um facto é que numa maratona como foi o campeonato de quase 10 meses, o Águias de Alpiarça mostrou que efetivamente foi melhor que nós, e parabéns ao Águias de Alpiarça.
A subida foi sempre um objetivo assumido, como é óbvio, mas desde cedo também perceberam que era um objetivo que queria ser alcançável. Eu confesso, e acompanhando apenas os resultados, nesta fase de apuramento de campeão vemos um Tramagal muito forte na sua série, mas depois chega a esta fase decisiva e as coisas não correram como efetivamente era esperado. Isto é sinal de competitividade ou a série do entroncamento do Atlético Clube, do Águias de Alpiarça à Série B, era efetivamente a melhor série comparativamente com as outras duas? Sim, indiscutivelmente a série onde o entroncamento e o Águias de Alpiarça estavam era de facto a série onde as equipas, diria, mais competitivas, que melhor se rechearam e que os plantéis eram de facto melhores, estava. Portanto, era a melhor série, era a Série B. O Tramagal efetivamente tinha uma excelente equipa, mas efetivamente a série onde estava inserida talvez não fosse tão forte quanto as outras. Competiu na série, na primeira fase, dentro de uma série onde foi praticamente não teve nenhuma derrota, acho que até só teve vitórias na primeira fase, mas depois encontrou equipas de muito valor na segunda fase, algumas delas com uma qualidade muito grande e acabou por ter alguma dificuldade depois na segunda fase. Isso transporta-nos depois também para a forma como os campeonatos na segunda divisão são estruturados, como são pensados. Eu tenho uma opinião sobre isso que é diferente daquela como o campeonato foi estruturado. Aliás, na altura ainda foi sondado os clubes da forma como poderia ser feito se duas séries, e acabaram por ser as 3 séries, mas efetivamente acaba por, acho eu, me dar razão em que a competitividade é menor com as 3 séries. O campeonato prolonga-se durante muitíssimo tempo, que não faz sentido a primeira divisão distrital a terminar praticamente um mês antes da segunda divisão distrital. Os clubes que terminam na segunda divisão distrital o campeonato retira-lhes espaço para o planeamento da época seguinte. Os jogadores saturam-se, os diretores saturam-se, os treinadores saturam-se, é um mês a mais de competição praticamente, e eu acho que os clubes em si também têm uma responsabilidade grande. Por exemplo, agora brevemente em reuniões da Associação de Futebol Santarém e em Assembleias Gerais, exprimirem de facto, na sua maioria, se for esta a ideia, a alteração do quadro competitivo da segunda divisão distrital, porque independentemente de serem mais de 25 equipas, acho eu que obriga a ter 3 séries. O campeonato prolonga-se durante muito tempo com estas 3 séries, e eu acho que devia ser pensado de forma diferente, aumentando a competitividade e reduzindo o tempo de competição. Pronto, esse tempo de competição, para além dessa saturação que o Paulo falou, acredito eu, significa também um acréscimo significativo de despesas. De despesas, sim. Podemos falar nas receitas, até ok, mas se também estão em competição também têm receitas, mas pondo nos pratos da balança, as receitas são inferiores às despesas. E tornando talvez o campeonato mais competitivo com um outro molde de competição, provavelmente a receita aumenta e a despesa diminui. Os jogos são mais competitivos, há um objetivo diferente, e eu acho que, pronto, há equipas, por exemplo, que terminaram a competição muitíssimo cedo na segunda divisão, mas há 6 equipas que depois se prolongam durante um mês e meio a jogar, depois de todas as outras pararem. Eu acho que não faz sentido começarmos praticamente todos ao mesmo tempo, terminarmos todos ao mesmo tempo e enquadrarmos um modelo competitivo onde isto possa acontecer, aumentando a competitividade, aumentando a receita para os clubes e tentando que a despesa também se reduza. Eu penso que é possível pensar um quadro competitivo destes na segunda divisão, mas também é necessário que os clubes se pronunciem sobre isso, e os clubes têm a palavra agora nas Assembleias Gerais da Associação de Futebol Santarém. Muito bem, agora só para perceber a tendência do mercado atual, este último plantel do entroncamento do Atlético Clube foi o mais caro comparativamente com as outras passagens na segunda divisão distrital? Não, o plantel acabou por ser exatamente do mesmo valor. As pessoas não podem não... E
algumas acreditam porque estão dentro da realidade daquilo que é o clube. Este ano a despesa com o plantel foi muito semelhante aos anos anteriores, pouco, mas mesmo muito pouco mais. Efetivamente houve ali um acréscimo naquilo que foi a equipa técnica, isso foi em termos financeiros. Do ponto de vista do plantel, as coisas aproximaram-se mais ou menos daquilo que era a realidade de anos anteriores. Obviamente que quisemos também premiar aqui e ali a presença dos jogadores ao treino, aumentando o compromisso, aumentando a forma como eles poderiam estar mais ligados ao treino e ao clube e ao resultado, mas de uma forma geral o orçamento não divergiu muito de anos anteriores, foi pensado assim. Aumentou-se muito a qualidade do plantel e manteve-se praticamente a despesa, pouco mais, e conseguiu-se efetivamente equilibrar as coisas com resultados e com despesa e com receita. Joga-se bem ou tenta-se jogar bem numa segunda divisão distrital, nomeadamente com equipas que defrontem o Entroncamento Atlético Clube, uma equipa talhada para os primeiros lugares. Sente que hoje em dia já há adversários que tentam jogar olhos nos olhos? Sim, mesmo estando na segunda divisão distrital e tendo lá passado algumas vezes e mesmo na primeira divisão distrital, sendo uma equipa relativamente recente na primeira divisão distrital, as equipas que vão ao entroncamento, não só também pelas condições físicas do próprio campo, pronto, porque o campo é um estádio que permite de facto se jogar bem, ver bom futebol ali. Nós temos tido sempre equipas que permitem de facto as equipas que nos visitam darem bom espetáculo. E na segunda divisão distrital, de uma forma geral, já consegue-se ter alguma qualidade nas próprias equipas. A questão aqui é de facto o compromisso dos jogadores, é aquilo que faz a diferença, porque há excelentes jogadores na segunda divisão distrital, há muito bons jogadores na segunda divisão distrital, provavelmente até poderiam jogar a um nível muito mais alto, a um patamar mais alto, não digo na primeira, até mesmo ao nível dos campeonatos nacionais. Mas isso exige não só qualidade, exige compromisso, exige o querer, a disponibilidade, e eu acho que, ou tenho a certeza que na segunda divisão e até mesmo na primeira divisão, a grande maioria dos clubes e dos plantéis que têm, apesar da qualidade que têm do ponto de vista dos jogadores, há muitos deles que não têm esse compromisso, não têm essa disponibilidade, e cada vez vai faltando mais o querer em ter esse mesmo compromisso e essa mesma disponibilidade, e isso vai fazendo a diferença também depois ao longo do tempo. Portanto, são sinais dos tempos que vamos ter que viver com eles. Mesmo numa época de vitórias, também foi visível alguma falta de compromisso esta temporada no entroncamento ou não? Não, efetivamente, esse foi um dos aspectos que se melhorou em relação a épocas anteriores. Efetivamente, pronto, há sempre um caso ou outro pontual, mas de uma forma geral conseguimos aumentar o número significativo de presenças aos treinos. Praticamente nunca treinámos com menos de 14, 15 jogadores, era o limite mínimo que tínhamos a treinar, e que numa segunda divisão distrital é excelente, se já o é na primeira, porque a realidade que conheço, tirando 1 ou 2, 3 casos, não há muitos plantéis a treinar com 14, 15 jogadores, 16 de média, de uma forma permanente, e nós conseguimos-lo fazer na segunda divisão, aumentámos esse compromisso com os jogadores, e estamos satisfeitos por isso, e os resultados também aparecem um pouco, ou têm um peso também adicional, por isso mesmo, pelo compromisso que aumentou em relação a anos anteriores, a presença dos treinos dos próprios jogadores também aumentou, e isso verificou-se este ano. Eu já agora começava também a olhar para a próxima temporada, até para dar conta aqui dessa mudança significativa no comando técnico. Há alguns dias, há algumas semanas, já foi confirmada a entrada do Filipe Rego para treinador do entroncamento do Atlético Clube. Antes de falar propriamente do Filipe Rego, começava por perguntar as razões desta mudança. Não, quer dizer, o futebol, isto é como em tudo na vida, pronto, nós estamos gratos àquilo que foi o trabalho feito pela equipa técnica anterior, fizeram um trabalho
notável, bom trabalho, uma subida de divisão. Faltou-nos ali, se calhar, a partir de determinada altura, lutar pelo título distrital até final, porque sentimos que tínhamos qualidade para isso, embora o objetivo principal fosse conseguido. Mas efetivamente nós também tínhamos um excelente plantel. O plantel já tinha subido divisão 2 vezes anteriormente, praticamente todo. Esta equipa técnica que veio e que teve este ano, e que mostramos gratidão pelo trabalho que desenvolveu, conseguiu potenciar em cima do que já estava feito alguns casos, o lançamento de alguns miúdos, que era esse também o nosso objetivo, vindo dos júniores, e depois potenciar ainda alguns jogadores que lá estavam. Obviamente que, conforme eu estava a dizer, que o futebol é como na vida, nós não estamos para sempre no mesmo local, nem jogadores, nem treinadores, nem dirigentes, e a equipa técnica entendeu, depois do convite lhe ser formalizado, que teria que sair por motivos pessoais, pessoais que interferiam depois também na vida profissional, e que não era compatível de facto com a permanência no clube na próxima época. Pronto, isto foi praticamente estabelecido logo em fevereiro, pouca gente soube. Nós endereçámos o convite à equipa técnica sem saber tão pouco ainda, praticamente, se íamos à segunda fase. Tudo apontava para isso, que iríamos à segunda fase, mas o primeiro convite ainda nem sequer sabíamos se íamos à segunda fase, e convidámos a equipa técnica a continuar. Houve um tempo de reflexão por parte da equipa técnica, pensaram, já durante a segunda fase acharam por bem que não havia condições da parte deles de continuar, e o clube teve que optar e continuar a vida com outras opções seguramente válidas, conforme foram todas aquelas que passaram hoje no clube. Então porquê Filipe Rego? O Filipe foi uma opção pensada por mim há muito tempo, depois de efetivamente saber que esta equipa técnica não queria continuar, ainda dos tempos em que treinei o União da Chamusca, foi o Filipe que me substituiu na Chamusca como treinador. Na União da Chamusca, na altura em que o falecido Mário Lazer saiu, entrei eu, depois saí eu, entrou o Filipe Rego, e eu lembrei-me do Filipe porque, pronto, acho que tem características que se enquadram dentro daquele perfil que nós traçamos como treinador, quer como um perfil humano, de condutor de homens, de um homem do futebol, que passou por alguns clubes onde o reconhecimento se calhar até nem foi-lhe dado de acordo com aquilo que ele merece. Foi campeão distrital no Fazendense, passou no União de Almeirim, no Benfica do Ribatejo, nos Passos Negros, treinou agora nos Nacionais a equipa de futebol feminino do Fazendense. Portanto, é um homem do futebol. Eu gosto do Filipe Rego, acho que é uma boa aposta da nossa parte, e tal como todos os outros cá passaram, resta-nos dar-lhe todo o apoio que ele merece, para que possa desenvolver o trabalho da melhor forma que pode. Sendo ele, o Filipe, um técnico fora da região, neste caso da região do Médio Tejo, mas é do distrito de Santarém, a mesma, como é óbvio, mas sendo ele de Almeirim, isso faz com que obriga a um maior investimento do clube na equipa técnica? O investimento não aumenta consideravelmente com a vinda do Filipe. Sabemos que efetivamente ele é um homem fora do entroncamento, não pode vir para o entroncamento, obviamente, pagar para vir para o entroncamento, mas efetivamente o Filipe aceitou as condições que lhe foram propostas, aquelas que o clube pode oferecer e que não pode transpor. Houve aqui um encontro de ideias, até porque o Filipe tinha sido já esta época convidado também para 1 ou 2 projetos, foi convidado o ano passado para alguns projetos dos quais não aceitou, e depois de uma conversa longa que tive com ele, juntamente com o vice-presidente, com o Marco Faria, dentro da nossa sede, no final de praticamente uma manhã inteira, aceitou de facto, depois de lhe expor tudo aquilo que era o projeto do clube, tudo aquilo que era o objetivo do clube, tudo aquilo que poderia ser aqui um encontro, quer adicional e positivo para o Filipe e para o próprio clube, e para os dois. O Filipe acabou por concordar, nós estamos satisfeitíssimos dele cá estar, e esperemos que efetivamente os resultados depois traduzam naquilo que é a nossa e a vontade dele. Pronto, ainda há pouco o Paulo destacou o percurso do Filipe Rego, de onde se destaca essa conquista do título de campeão distrital pela Associação Desportiva Fazendense, ou seja,
é aqui um treinador que já sabe o que é ganhar e sabe o que é ganhar aqui no que diz respeito ao topo da Associação de Futebol de Santarém. Isto quer dizer que vamos ter também um plantel adaptado ao treinador, ou o treinador terá que se adaptar às condições que o clube lhe fornecer? E aqui estamos a falar de um clube que sempre primou pela prata da casa. Sim, é verdade. Esse foi um dos assuntos que tivemos em conversa com ele nessa manhã de sábado na nossa sede, onde o nosso projeto de facto acaba por ser esse mesmo. Nós temos uma equipa de júniores este ano novamente muito forte. O ano passado, das equipas que subiram, a nossa foi a única que se manteve na primeira divisão distrital, obteve o 5º lugar, um lugar muitíssimo bom na primeira divisão distrital de júniores. Voltamos a ter uma boa equipa. O ano passado houve a preocupação, como houve em anos anteriores, desde a fundação do clube, em potenciar aqueles que vinham de trás da formação, e essa foi sempre uma nossa linha condutora, aproveitar depois na época seguinte sempre 3, 4, 5 jogadores que vêm, e hoje temos jogadores passados 5 anos que estão no 3º, 4º ano sénior e que já tinham sido júniores do clube e que foram ainda no ano de Covid sub-23, e o Filipe aceitou efetivamente esta linha condutora. Obviamente que sabemos que temos que fazer algum ajuste também em função daquilo que é a ideia do treinador, aquilo que são as vontades da própria equipa técnica, mas a equipa técnica disponibilizou-se também para seguir aquilo que é a vontade do clube, aquilo que é a linha condutora do clube, aquilo que é o objetivo do clube, e eu penso que existe vontade e existe qualidade dentro destes objetivos. Nós cedendo em relação àquilo que é a vontade do Filipe, o Filipe cedendo em relação àquilo que é a nossa vontade de atingir objetivos no final da época. Nesta altura do defeso, já há aqui algumas certezas que nos possa transmitir relativamente ao plantel? Nós, conforme dissemos há bocadinho nesta conversa, cada vez mais é difícil recortar jogadores. Não é fácil porque há clubes que com um poderio ou com um suposto, diria eu, um suposto poderio financeiro diferente do nosso, e eu digo isto porque tenho falado com alguns jogadores que, mas o presidente, o ano passado ganhava isto e ofereceram-me isto. Não, quer dizer, ofereceram-te isto, mas só ganhaste isto porque não te pagaram até ao fim, pagaram-te 2 meses só e não recebeste mais. Mas essa não é a nossa linha condutora. É outra, é dizer que temos isto, vamos oferecer isto e vamos pagar até ao fim. Foi sempre assim no clube e vai ser sempre assim no clube. Temos neste momento talvez 60% a 65% da base do ano passado. Obviamente que há jogadores que estão a ser aliciados todos os dias por esses clubes supostamente que têm um poderio financeiro superior ao nosso. Eu digo supostamente porque alguns têm, outros não, mas dizem que têm. E a ideia é de facto não manter os 65%, é aumentar até à base dos 90%, 85%, 90% e depois complementar com aqueles que também é a ideia do treinador, trazer 3 ou 4 pessoas importantes que possam reforçar o clube e 3 ou 4 elementos que nós possamos também dar, ir buscar e reforçar o clube. Neste momento temos, conforme disse, 60% dos jogadores comprometidos com o clube. Temos temos 2 jogadores comprometidos também que vêm de fora e que neste momento se calhar não vale a pena ainda referenciar os nomes. Brevemente vão sair, porque nós já demos essa indicação a quem faz a comunicação do clube e que vai sair brevemente, portanto, nas redes sociais. Mas uma coisa é certa, nós não vamos sair daquela linha que é a nossa, que é de facto prometer, cumprir, dar e cumprir. Essa imagem de estabilidade nestes 6 anos de percurso, por assim dizer, essa imagem de estabilidade já está bem construída, bem cimentada junto dos jogadores. Sente que o clube, junto dos jogadores, principalmente aqueles aos quais é feita uma primeira abordagem, já tem o Entroncamento Atlético Clube como um clube de palavra? Isso é uma questão muito pertinente e obrigado por ser posta por ti dessa forma, porque é importante, sentimos isso cada vez mais.
porque há jogadores com muita qualidade, como eu disse há pouco, mesmo na segunda divisão, com capacidade para jogar ao nível nacional. Eu vou-te dar um exemplo, porque nós ao longo desta época, em novembro e em dezembro, tivemos 2 jogadores que foram convidados a sair em novembro e em dezembro para clubes com uma dimensão completamente diferente. E não quiseram sair, quiseram ficar até final com valores muitíssimo, aliás, do nada para X é tudo. Portanto, e quiseram ficar. Este ano, no final da época, voltou a acontecer a mesma coisa. Há jogadores que estão a ser aliciados para sair, mas mesmo assim, as condições sendo diferentes e muito diferentes daquilo que lhes é oferecido, eles pensam que de facto se calhar é melhor sentirem-se bem no seu hobby e na sua casa do que provavelmente fazerem 50, 60, 70, 100 km para eventualmente ganharem X. E isto mexe com a cabeça dos jogadores, porque há jogadores que ao fim de 6 anos sentem-se bem ali, sentem-se bem porque aquilo que lhes é prometido é dado, as condições que lhes são ditas e oferecidas são verificadas na realidade e eles sentem-se bem ali. A grande maioria dos jogadores tem-se sentido bem ali. Obviamente que há sempre um caso ou outro por necessidade financeira e nós compreendemos perfeitamente isso, e outros porque querem também jogar a outro nível ou noutros lados. Há sempre o jogador que sai, mas também há sempre o jogador que entra e que fica. O futebol é assim. Uma coisa é certa, nós criámos essa ideia desde que ali estamos como direção, vamos continuar a tentar cada vez mais cimentá-la, que é o jogador sentir-se bem independentemente da questão financeira. E isso para mim é muito importante, porque também joguei futebol, também treinei, sei o que é que pode fazer motivar um jogador a ir ao treino, ficar na época seguinte, e eu acho que isto tem um peso cada vez mais importante num plantel. A este nível do distrital, onde a pessoa sai de casa no inverno e deixa a família em casa a ver televisão, é necessário que quando chega ao local onde vai se sinta bem, enquadrado também numa segunda família deles, com os amigos, e que se sinta bem lá e que tenha condições para se sentir bem, e essas condições estão diretamente relacionadas com as exigências do clube. O clube tem essa obrigação de lhes proporcionar essas facilidades. E é isso que fazemos, com que eles se sintam bem, não só pelo aspecto financeiro, sintam-se bem dentro daquela família, e felizmente a grande maioria deles pensam em não sair porque cada vez mais se sentem bem no entroncamento, e é uma imagem que cada vez estamos a cimentar mais e cada vez queremos cimentar mais enquanto esta direção lá estiver, e esperemos que assim seja. Eu diria que os clubes e a forma de estar dos clubes ajuda a que os jogadores também moldem a sua forma de estar. Eu recordo-me, já lá vão alguns anos, mas no Distrital ainda se ganhava Sim. algum dinheiro. Abrantes, Sim. Rio Maior, Monsanto, um Riachense, pagavam bom dinheiro. E havia jogadores que, como é óbvio, aproveitavam essa tendência de mercado. Hoje há jogadores que ainda acreditam ser possível haver aqui uma galinha dos ovos de ouro no Distrital. Ainda negociam como se isso fosse possível. É verdade que ainda existem jogadores que negociam conforme se essa galinha ainda existisse, mas felizmente que cada vez mais há menos jogadores a acreditar dessa forma. E depois não se pode criticar a forma como determinados clubes gerem ou têm, isso cada um gera conforme entende. Agora, também acredito que os clubes têm uma cota grande de parte de responsabilidade também de equilibrar também de facto tudo isto, e há realidades no futebol distrital que não são compatíveis com a realidade, com a verdadeira realidade. Pode ser compatível durante 4, 5, 6, 7 meses e eventualmente uma época, mas pode pôr em causa a continuidade desses mesmos clubes, e acho que os dirigentes têm que ter essa noção que muitas vezes os valores praticados, oferecidos a este nível e a esta realidade, obviamente que é bom para quem lhes oferece, o treinador que recebe uma oferta dessas, o jogador que recebe uma oferta destas, gosta sempre de ouvi-la. Mas não é compatível com a realidade, não é compatível. As pessoas têm que ter a noção
que esta realidade que se vive no distrito, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista comercial, do ponto de vista autárquico, dos apoios que existem, do número de sócios que os clubes têm, das receitas de bar, das receitas de entrada, não são compatíveis com determinadas ofertas que existem a este nível no mercado. Portanto, acho que nós, dirigentes, também temos que ter alguma capacidade de fazer equilibrar as coisas no mercado e oferecer aquilo que é real, aquilo que é disponível, e então, se todos nós pensarmos igual, eu acho que é melhor para o distrito. O problema às vezes é 4, 5 clubes que têm essa capacidade de o fazer, mas eu questiono é se têm essa capacidade de o fazer a longo prazo ou a médio prazo. Não têm. Não há capacidade para fazer, a não ser que haja mecenas todos os anos a investir dessa forma, porque não há. Pronto, isso eu acho que desequilibra um bocadinho o mercado aqui também. Os jogadores, cada vez mais há menos jogadores a pensar assim. Claro que acreditam que as coisas estão difíceis, que não há tantos clubes assim a oferecer como havia antigamente. E eu penso que isso também é bom, porque faz acreditar os clubes e os jogadores na realidade atual. A realidade atual é esta: os clubes não têm dinheiro, não conseguem ser capazes de suprir as dificuldades, porque os policiamentos são caros, as taxas de associação são caras, os transportes são caros, as inscrições na Associação de Futebol Santarém para inscrever uma equipa de futebol é muito caro, e estamos a falar num escalão, porque as equipas, se os clubes tiverem mais do que um escalão, isto é sempre a somar e é sempre... E a realidade é esta. Portanto, não sei, nós temos que ter a noção daquilo que oferecemos, temos que ter a noção da realidade, e os jogadores têm que meter na cabeça de uma vez por todas que a realidade é esta. Portanto, não há outra realidade, porque a realidade é esta. Se for vendida de forma diferente, é irreal, e até pode ser real. É durante um curto espaço de tempo, muito, muito curto, que às vezes nem é compatível com uma época, nem com metade da época. Pronto, foi agora aqui uma parte em que tivemos efetivamente um Paulo Costa, presidente, dirigente, no papel de dirigente, que é o papel que desempenha, mas isso agora leva-me a outra questão, até para fazer aqui uma ponte para outras abordagens. E saudades de ser treinador, não? Sim, muitas tenho. Aliás, eu todos os dias acabo por pensar um bocadinho nisso, porque abandonei um bocadinho aquilo que foram 16, 17 anos de forma consecutiva no futebol sénior, sempre na primeira divisão distrital, passando até nos nacionais com o Atlético Carrascense, de uma forma consecutiva, e abandonei abandonei totalmente há 6 anos atrás, para abraçar este projeto que gostava, que tinha na cabeça o sonho também de voltar com o futebol no entroncamento, e depois acabei por ir ficando, porque gosto efetivamente do clube, e também na minha cabeça não era compatível as duas coisas, e houve ali um período de tempo, que foi o tempo da pandemia, que foi muito difícil recortar alguém quando o Pedro saiu, e a solução que se encontrou de recurso, quase que agarrado ao colo e metido lá no lugar, quiseram pôr lá no lugar, e pronto, foi a condição de recurso que existiu, mas não é compatível as duas coisas em simultâneo, na minha opinião. Mas tenho muitas saudades de ser treinador, porque sempre foi uma coisa que gostei, e pronto, também não sabemos qual é o futuro, e o futuro não se sabe qual é. Eu neste momento tenho um objetivo muito claro, quero cumpri-lo até final, quero deixar o clube estável, e está estável, com um nome firmado, com dignidade, com património, e surgindo do zero. Isso dá-nos uma alegria imensa a todos nós, direção, mas o futuro não se sabe qual é. Até posso nunca mais voltar, posso voltar. Uma coisa é certa, eu vou levar este caminho que trilhei até final enquanto entender. Faltam 2 anos para terminar o segundo mandato, foram mais 2 anos de preparação do clube, eu estou a caminho quase 10 anos com este projeto, faltam-me 2. Vamos ver qual é que depois vai ser o futuro. Este percurso todo, pronto, já deu para ver que essa paixão pelo clube e determinação por fazer do clube uma realidade sustentada existe. Isso é o mesmo que dizer que há motivação diária para continuar a cumprir essa missão?
Sim, neste momento existe esta motivação diária e vai ter que existir porque o clube merece. Foi criado uma base tão grande e tão forte, uma fase tão inicial que nem eu nem a direção esperava o sucesso que o clube teve na forma como hoje é visto no distrito, como hoje é visto na Associação de Futebol de Santarém, como hoje é visto pelos órgãos de comunicação social, pelos próprios jogadores, pelos próprios treinadores. 5 anos depois vamos buscar um treinador que foi campeão distrital, acredita no projeto. Passado 5 anos temos jogadores aqui a jogarem connosco que já foram campeões distritais. É sinal que o clube é credível, que tem capacidade, está estável, tem uma base muito grande e forte para continuar. E eu gostaria de um dia, não sei quando, talvez no final do mandato, se farei outro ou não, tenho muito tempo para pensar nisso, mas um dia que abandonasse ou saísse como presidente do clube, deixasse o clube com muita capacidade de quem vier dar ou percorrer este caminho de uma forma como está a ser percorrido agora. O clube tem uma base muito sólida neste momento, não tem dívidas absolutamente nenhumas, tem patrocinadores de muito nome, que é sinal. Por exemplo, uma Medway que investe num clube, a Medway não investe em qualquer lado, mas investe no entroncamento. Talvez seja uma cidade ferroviária, ok, mas há muitas no país e não está lá a Medway. Nós temos a Medway, temos patrocínios que acreditam muito na marca do Entroncamento Atlético Clube, e isso também é uma responsabilidade para nós, retribuir a confiança que nos é dada com a credibilidade que passamos para fora. E não é só passar essa credibilidade, é mostrá-la na prática, e essa na prática existe, porque é um clube, conforme lhe disse, para além de tudo aquilo desta base sustentável, não tem dívidas nenhumas a fornecedores, não há um único fornecedor com dívidas, está tudo pago em cima da hora. O clube tem património, começou do zero há 6 anos atrás e tem um património neste momento avaliado se calhar em 35 mil euros do clube. Tem uma sede própria, com uma parte administrativa e uma parte social, onde ainda tem mais património lá dentro. Enquanto houver clube, ao abrigo de um protocolo com a Câmara Municipal, podemos utilizar essa sede social, que é uma sede social num dos edifícios mais antigos e históricos do entroncamento, mas muito digna para receber qualquer pessoa que lá vá, e algo que não existia há 20 anos no entroncamento, uma sede social do clube. Aliás, o clube não existia há 15 anos, durante 15 anos, e conseguiu-se em muito pouco tempo um crescimento muitíssimo rápido. Nós temos exemplos no distrito, clubes quase centenários, alguns deles centenários, em que não tinham sede social. Nós temos uma sede social equipada, com muita coisa lá dentro. Temos no campo de futebol, conforme disse, muito património do clube, e esta é a maior alegria, é aquilo que se conseguiu num curto espaço de tempo, independentemente daquilo que foram os resultados desportivos. É quem vier ter a sensação que pega em algo que tem um caminho longo para andar. Ou seja, bastaram 6 anos para que o Entroncamento Atlético Clube conseguisse por direito próprio um lugar na história do desporto no concelho, e não ser visto apenas como o sucessor do Ferroviários do Entroncamento? Eu diria, sou muito suspeito em falar disso, mas diria que a percepção que tenho é essa, porque aquilo que as pessoas me abordam no entroncamento, não só a própria autarquia, que cada vez mais olha para o clube, e deve olhar, porque nós temos feito muito por aquilo que é o desporto no entroncamento, neste caso concreto o futebol. Olha para o clube de forma diferenciada cada vez mais, porque efetivamente o Entroncamento Atlético Clube dinamizou muito a cidade. Dinamizou porque, isso é indiscutível, a cidade estava morta num complexo desportivo de eleição, do melhor que existe talvez no país e no distrito, mas ao domingo estava morto, e esteve morto durante 13, 14, 15 anos, não houve nada ali ao domingo. Havia de manhã os iniciados do CAD, quando jogavam de 15 em 15 dias para os nacionais,
e à tarde era uma cidade morta. E há 6 anos que de 15 em 15 dias consegue-se reunir 350, 400 pessoas, 250 pessoas à volta do Clube da Terra, dinamizando ali o espaço, não só o próprio complexo, dinamiza a própria cidade, o restaurante, a bomba de gasolina, o hipermercado, o centro comercial, enfim, um conjunto de situações que giram à volta do futebol, e a cidade cada vez mais tem olhado para nós dessa forma positiva, e felizmente quem vier e quem está na autarquia e as entidades responsáveis cada vez mais têm que olhar que efetivamente o Entroncamento Atlético Clube tem sido uma mola dinamizadora muito grande, não só do desporto, mas também da própria cidade em si, porque tem sido uma alavanca muito grande na cidade, e quando não a dinamiza de 15 em 15 dias na própria cidade, dinamiza fora da cidade, porque leva o nome do entroncamento fora da cidade de 15 em 15 dias, e as pessoas estão à espera sempre do resultado da equipa de futebol sénior, e como é que ficou, e quando é que vem. Fala-se de facto do entroncamento no Atlético Clube hoje, cada vez mais, e felizmente de forma positiva, e isso é pronto, com toda a humildade, é um motivo de orgulho grande, quer para mim, quer para as pessoas que me acompanham, porque foi um trabalho grande e árduo ao longo deste tempo, que felizmente teve sucesso, não só do nosso trabalho, mas também daqueles que acreditaram numa fase muito inicial que isto podia ser possível. As pessoas, os nossos patrocinadores, que, como eu costumo dizer, logo no primeiro ano, que apostaram em nós, que apostaram na nossa palavra, que não existia clube, só existia o nome do clube. Então, mas vocês, a equipa, já temos, mas acreditaram e passaram-nos de facto esse crédito de confiança, que foram de facto 5, 6 marcas fortes, conforme disse, que ainda hoje se mantêm connosco, e que nós estamos extremamente gratos pela importância que nos deram, e por acreditarem na altura que o projeto podia ser possível. Portanto, eles também têm uma cota grande parte deste sucesso, e que continuam também a ter essa cota grande do sucesso que o clube tem. Pronto, a minha próxima questão, acredito que parte da resposta tenha como evidência que este sucesso é sequência de um trabalho de equipa. Mas a minha questão é a seguinte: há algum receio que o Entroncamento Atlético Clube se possa tornar dependente do Paulo Costa? Eu não gostava nada disso. Era das coisas que aliás, eu todos os dias luto para que isso não aconteça. Nós sabemos que a este nível, não só no Entroncamento, como se calhar nos outros clubes, há sempre uma figura em que o clube é mais ou menos dependente, e sabemos que pela dificuldade de recrutamento de recursos humanos que existem para trabalhar hoje à volta das associações e dos clubes desportivos, e nomeadamente do voluntariado, que isto no fundo é um voluntariado. Eu tenho a minha vida profissional completamente estabelecida, a minha vida familiar também. Aliás, falámos nisso há bocado, prescindi daquilo que amava, que era treinar, e do ponto de vista financeiro que me trazia algum retorno financeiro, e prescindi disso para dar corpo a algo que eu senti que havia necessidade no entroncamento, portanto, a troco de zero. E todos os dias luto para que isso não aconteça, que se torne dependente, porque eu não quero que o clube seja dependente de mim, das pessoas que comigo trabalham. Eu quero é que o clube seja dependente do sucesso, da estabilidade, e de quem vier a seguir tenha a capacidade de facto, e o interesse e o objetivo claro de manter uma linha que foi proposta em 2018, que era uma linha de estabilidade, de credibilidade, de honestidade, e isso para mim era fundamental. Agora sabemos que não é fácil encontrar sempre essa pessoa que vem a seguir e que dê sequência a toda esta linha, porque há muitas pessoas com esta capacidade, não há tantas que queiram fazê-lo, porque há muitas pessoas com esta capacidade de dar esta sequência.
não há tantas pessoas com o querer e com a disponibilidade de estar presente. Pronto, e os clubes tornam-se cada vez mais dependentes dos seus 3, 4 pessoas, das suas 3, 4 pessoas que dirigem os clubes. Infelizmente é assim. Nós, se olharmos à nossa volta, vemos clubes com os presidentes com 10, 12, 15, 20 anos, 30 anos à frente das associações, e eu considero que isso não é um motivo positivo. Positivo seria, de facto, haver uma rotação, uma rotatividade entre as pessoas, trazerem novas ideias, novas coisas, mas também é simultaneamente triste construir-se ao longo de 10, 12 anos de determinado percurso e de um momento para o outro vê-lo desmoronar porque não aparece ninguém. E para quem está e que construiu ao longo de 10 anos, depois também sente alguma tristeza de ver as coisas caírem e daí irem ficando. Muitas vezes não vão ficando, não vão criando aquela imagem da dependência porque querem. Ficam porque não aparece ninguém, e depois têm pena daquilo que é construído se desmoronar. Pronto, e eu gostava que efetivamente estas coisas que foram construídas ao longo deste ano não se tornassem dependentes de mim. Obviamente que vou ficar sempre ali ligado ao clube, vou ficar com a ideia daquilo que foi feito, mas gostava que efetivamente, se possível, no próximo mandato houvesse alguém disponível e com capacidade e disponibilidade de dar continuidade a todo este projeto que foi iniciado. Muito bem, Paulo Costa, mesmo na reta final desta nossa entrevista, algo que tenha ficado por dizer, algo a acrescentar, alguma mensagem aos sócios e adeptos? Sim, no final desta conversa, da qual agradeço de facto uma vez mais se terem lembrado do Entroncamento Atlético Clube, porque já aqui estivemos algumas vezes, é deixar uma mensagem de facto aos sócios, porque este ano voltamos a estar na primeira divisão distrital. Vai ser um caminho difícil, o caminho não vai ser fácil, vai ser novamente um caminho difícil. O objetivo que está trilhado é pela primeira vez conseguirmos de facto a permanência na primeira divisão distrital. O clube não acabará se isso não acontecer, mas que efetivamente seria um motivo de orgulho grande novamente e um motivo de satisfação grande, seria. Mas para isso é necessário também os sócios, as pessoas que gostam do próprio entroncamento, que cada vez mais se descaracteriza conforme todas as terras se calhar à nossa volta e o próprio país em si, pelos fatores que todos conhecemos. Cada vez há menos bairrismo e as pessoas cada vez menos gostam do sítio onde nasceram. Não é não gostarem, cada vez têm menos ligação ao sítio onde nasceram, mas pelo menos que aqueles que lá estão, aqueles que acompanharam o surgimento do entroncamento, se aproximem cada vez mais e que nos apoiem nós a direção, porque precisamos, sobretudo, às vezes nem é do ponto de vista financeiro, mas é do ponto de vista de recursos humanos, porque os clubes fazem-se de pessoas e os recursos humanos são fundamentais, e às vezes os recursos humanos é que trazem o aspecto financeiro. Que se aproximem do clube esta época e os sócios cada vez possam ser mais o 12º jogador, que possam dar continuidade de facto aos bons resultados que o entroncamento tem conseguido até aqui. E uma palavra de agradecimento àqueles que continuam connosco em termos de apoio, os nossos sponsors, os nossos patrocinadores, e que a autarquia, depois daquilo que nos tem feito até agora, que continua a olhar cada vez mais para aquilo que tem sido feito e para aquilo que quer ser feito, e que potencie cada vez mais o apoio que nos tem sido dado até agora. Muito bem, Paulo Costa, mais uma vez, muito obrigado. Continuação do excelente trabalho e até breve. Obrigado, até breve. Obrigado. Paulo Costa, presidente do Entroncamento Atlético Clube, destaque desta edição de ERTE Desportivo. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com ERTE.